pessoal, eu sou o Marcos e nós estamos aqui para mais um bate-papo bárbaro, né? E é um bate-papo sobre o Rei Kun, um dos personagens mais empolgantes do Robert Howard. A gente falou dele rapidamente nos Reis da Noite, mas Reis da Noite tecnicamente era um papo sobre Bran McMorn. Hoje nós vamos falar de um conto muito especial do Rei Kun, certo? Nós temos aqui para a gente bater esse bate-papo. A Keila, o mestre Rafael, nossa querida Zan Ferreira e Chico Mutante Literário. Então, galera, por favor, se apresentem. Oi, eu sou a Keila Fernandes, eu sou escritora de terror e fantasia sombria. Tô mais uma vez aqui a convite do Marcos no Toca do Aventureiro, tô bem feliz, muito obrigada. E vamos conversar aí sobre um dos meus assuntos favoritos, que é bárbaros morenos de olhos selvagens. Mestre. Posso? Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar. Eu sou o Rufus. Gente, eu sou Rafael, mestre Rufus, do Conde. Nossa senhora, eu tô muito empolgado. Do Contar e Mestrar podcast. Já tô. Se nem é meia segunda-feira direita, eu já bati pistão, mas tudo bem. Eu sou do Contar e Mestrar podcast, onde a gente fala de contação de RPG e jogação de histórias, como eu gosto de dizer brincando. E eu também sou community manager da Aitos Editora, então hoje o papo vai ser sobre um bárbaro fodão que passa por baixo do radar por muitas vezes. Muito bem. Zan? Eu sou Zã Ferreira, eu sou autora, escrevi já alguns livros de fantasia, romance e drama. Também gosto de ler bastante contos, né, em geral. E gosto muito da escrita do caso do nosso autor aqui falado, que é o Robert Howard, né? E fico muito ansiosa para poder falar as coisas desse conto que eu acho bem interessante. Chico! Fala pessoal, eu sou o Chico, do perfil Mutante Literário, onde eu falo de literatura de ficção científica e de fantasia. E gosto muito do Robert E. Howard, já participei aqui, já falei do Conan aqui com o Marcos e com outros convidados. E muito empolgado para falar. Muito bem, pessoal. Vamos falar. Bom, eu acho que quem está empolgado para falar o título é a Keila. Keila, qual é o título desse conto? Gente, calma. Eu também fiquei empolgada, que deu uma travada. O conto é o By This Axe I Rule, ou Com Este Machado Eu Governo, ou Por Este Machado Eu Governo. Eu vi as duas traduções. Muito bem, pessoal. Eu amo esse título, acho maravilhoso, acho lindo. Ele foi publicado originalmente em King Cool em 1967. Tá? Então quer dizer que o nosso querido Robert Howard nunca viu essa obra publicada. O Rei Kun, na verdade, foi criado antes do Conan e foi rejeitado. E para quem lê Por Esse Machado ao Governo e lê A Fênix na Espada, vocês vão ver que A Fênix na Espada é o conto do Kun retrabalhado, certo? Então, em um local secreto, 5 figuras misteriosas conspiram contra o rei, certo? Então, um juramento da chama e a vela. Ascalante é o senhor dos fantoches, e Redondo, o poeta, é apaixonado e sonha com, pois como o autor diz, né? Ele acha que o melhor está sempre no passado, na próxima esquina. Então, gente, nós começamos com esses nobres, né, conspirando para matar o Rei Kun. Cada um tem o seu motivo, por dinheiro, por sangue real, por poder. E todos eles estão sendo. Tudo isso é orquestrado pelo Ascalante, uma pessoa que eles mandaram chamar. Então a gente tem toda essa cena que eu acho que é bem legal para estabelecer o clima, né? Aquela reunião secreta, os indivíduos bem descritos, mas não em excesso, o juramento da vela. O que vocês acharam dessa parte para iniciar o clima? Keila? Eu achei uma excelente introdução.
porque ele consegue introduzir muito bem vários personagens, o que não é uma coisa fácil de fazer, né? Porque são 5 pessoas, né? Se eu não me engano, são Sim, 5 personagens pessoas. ali. E ele consegue conduzir muito bem o diálogo, e esses diálogos, eles servem muito bem para apresentar os personagens, né? E dando pistas aí dos motivos, né? E da personalidade de cada um também, né? O Ascalante, ele é aí um articulador, né? Um cara muito que tem uma língua muito afiada, dá para ver que ele é um cara muito esperto, né? E bastante rancoroso também. E toda a ambientação, as conversas, né, o juramento da vela, eu achei tudo muito dramático, né? Uma introdução excelente, assim, é bastante envolvente. E eu gostei muito do personagem do Ridondo também, que é o Sim, poeta, né, barra poeta. bardo. Aham. Eu acho ele um excelente exemplo de bardo, né? Nós falamos sobre bardos na nossa última conversa, porque o trabalho dele tem uma influência muito grande na população e no próprio Ku, Sim, sim. né? É, Ele fala o quanto tá ele, aqui. né? Quanto ele Aham. consegue, o que ele consegue fazer ele tecer, né? Com suas palavras. Então eu acho que é uma introdução excelente, assim. Eu gostei bastante. Ela entrega o que a gente precisa saber sem entregar demais e Muito deixa a gente instigado. bem. Rafa? Eu, bom, eu não vou repetir, né, o que a Keila falou, e ela falou muito bem, e fez uma série de considerações muito pertinentes. E assim, uma sensação que eu tive quando eu comecei a ler foi que eu estava frente a frente com aquela parada do comece pelo meio, sabe? Porque ele não tem tipo, em tal lugar tem isso, tarará, e o canário belga voa de ponta cabeça, não. Pula tudo isso. Ó, a treta Uhum. é essa. Pá! Entendeu? E aí você muda o feeling do vão me apresentar a obra pro se eu vacilar, eu vou perder alguma coisa importante. E eu Muito bom. fico toda vez que eu leio E. Howard, seja quadrinho ou seja literatura, eu fico o tempo inteiro com essa sensação. Se eu piscar aqui, se eu olhar pro lado, eu vou perder um detalhe. Né? Eu acho que Uhum. essa introdução faz isso muito, muito bem. Uhum. Zan, você que gosta de escrever vilões que são vilões? Assim, eu acho que sobre o, perdão, sobre o Ascalante ali, eu acho que ele é muito, acho que na história ali, na trama, ele é muito mais um catalisador de conflito, né, do livro. Se a gente for parar para Uhum. prestar atenção, ele é o que mais move dentro do livro, obviamente por ser o vilão, né, meramente um vilão. Eu acho que ele é bem maquiavélico. Ele é um vilão bem conspirador, na verdade, né? Ele se alia ali a Uhum. quem ele pode ali, e ele é bem articulador também, né? Até pela Uhum. própria ambição dele, se tu for ver, meio que quando tu começa a entender que, na verdade, ele não quer só o trono, né? Ele quer, tipo, literalmente governar tudo, meio que tu consegue entender o quão manipulador ele é quando ele se junta com todo mundo, né? Então, eu acho que, na verdade, ele foi o mais interessante ali, ser esse conflito do livro ali, do livro do conto, que eu acho que ele trouxe muito embate, né, Sim, que eu sim. acho que, Uhum. que a escrita também do Robert, eu acho muito, muito boa também, eu acho que até, apesar dele não descrever tanta coisa, eu acho que ele traz conflito muito bem, né, tipo, os Ah, diálogos, eu acho os diálogos muito bons. uhum. E eu gosto muito, né? Antes de entrar no Chico, que eu tenho certeza que vai falar disso, o Ascalante, ele fala fraquezas e forças desses aliados, né? E aí ele tem Uhum. aquele momento, né? Super vilão, que todos vão embora, e ele conversa com o escravo dele, aí a gente vê como ele manipulou, como tá É, mandando o homem de confiança do Broly para outro reino, né? O que você achou, Chico? Ah, eu
Assim, vou até ecoar ali um pouco o que o Rafael falou, porque eu sempre gostei disso no Howard, que assim, a gente está falando de contos, né? É um conto que eu acho Uhum. de 30 páginas. E ele é muito sucinto, sem deixar nada de fora. Então, pô, você. É isso, ele não precisa falar, nossa, tanto tempo atrás, num reino assim assado, aconteceu isso. Não, é através dos diálogos e do que vai acontecendo de forma orgânica na narrativa, você tem um contexto já. E não precisa ter Uhum. um narrador te falando tudo e quem é quem. Não, vai indo. E então esse diálogo inicial, ele é um setup muito bom porque está por vir. Você entende quem são as pessoas que mexem essa narrativa, qual é a motivação de cada uma delas, né? E tipo as diferenças e por que pessoas diferentes estão unidas nessa causa e qual o estado do governo, né? Da insatisfação de algumas pessoas, de como os opositores de Ku enxergam ele. Então você tem em questão de poucas páginas iniciais, sei lá, se eu não me engano, são 2 ou 3 páginas iniciais, você já, mesmo que você não tenha lido nada de Ku até então, você sabe o que está acontecendo e por que aquilo ali veio a ser daquele jeito. Ao mesmo tempo que você entende que antes tem história, você, sem ninguém chegar e ir para uma página falando, ó, estamos no ano X, está acontecendo Y. Não tem nada disso. É um diálogo que deixa tudo bem explanado para todo mundo. Howard é muito bom em fazer isso. E eu queria perguntar para vocês, antes da gente passar para a parte 2, né? Que após essa reunião, as peças estão em posição, né? Mas tem uma coisa que é muito atual, né? Propaganda e fake news, que é uma coisa que eles usam para difamar o Ku em vários níveis, né? E como isso é atual, e foi escrito nos anos 30. O que vocês acharam, Keila? Eu achei genial, assim, a forma como foi colocado, né? Como isso foi colocado. É, o Howard, ele, né, como o Chico falou, ele é muito habilidoso para fazer você entender a história sem ficar expondo muita coisa, sem tipo, te pegar pela mão e falar, olha, é isso. Não. E no próprio diálogo a gente consegue entender como, né, que o Redondo teve um papel muito importante, né, nessa em difundir, né, essa revolta, essa insatisfação contra o rei Ku, né, o Ascalante também, né, que ele vai mais por debaixo dos panos, ali corrompendo algumas pessoas aqui, semeando a discórdia ali. Eu achei isso muito legal também do personagem. Mas eu achei eu adorei o personagem. Assim, eles são pessoas detestáveis, claro. Sim. Mas eu gostei muito do personagem do Redondo por causa disso, porque a habilidade que ele tem, né, com as histórias, com seus poemas, né, de espalhar, né, de fazer essa propaganda contra o Ku, espalhar as fake news, ao mesmo tempo que ele consegue entreter o Ku, né? Sim, Porque exatamente. ele tá presente na corte, ele se apresenta, então ele consegue manter ali a posição dele enquanto ele está semeando aí essas sementinhas do caos. Eu achei uma jogada assim de mestre do Howard, a forma como ele colocou isso na história foi. Rufus? Então, eu acho que tem um lado muito interessante dessa escolha do Howard. Eu não sei se ele escolheu isso de uma forma consciente ou se ele queria mostrar que isso sempre aconteceu, porque uma das formas de você conseguir alterar o status da população de maneira geral é através de estratégias de pânico. E toda estratégia de pânico, ela é baseada numa fake news ou descabida ou em um exagero de um fato, que normalmente é muito menor do que aquilo. E isso, historicamente, na humanidade, isso é uma história já contada milhões de vezes. É o Né? poder Então, da assim, imprensa, né? literalmente, é o poder da fofoca, né? É o poder da fofoca. E assim, a gente falando do Ku, a gente sempre. Todos esses personagens do E. Howard, eles são referências quanto guerreiros e forças individuais, né? Isso é algo que está no Ku, que está no Conan, e está no Solomon Kane, e por aí vai. Mas não existe força e aço o suficiente para você conseguir combater diretamente todo um dano à sua imagem de uma vez só.
Então, Sim. isso é bater no guerreiro aonde ele não pode se defender e ele vai gastar muito tempo e energia para isso. E assim, é muito bem dentro da estrutura narrativa, isso é muito bom. Isso gera muitos ganchinhos, muitos plots que vão se resolver ao longo do tempo e que assim, é massa, né? É massa. Zan? Eu acho que, na verdade, assim, é muito interessante se tu for ver que é uma coisa tão antiga, né? Que mesmo está presente hoje em dia, claro, hoje em dia pode ser muito pior porque tem tecnologia aí, né? Mas é assunto de boca, né? Se tem uma coisa que ninguém consegue evitar é assunto de boca. Um fala, o outro entende ou não entende, e a famosa interpretação também, né? Que entra aí. E eu acho que isso também foi muito interessante o jeito que ele abordou, porque é uma coisa que vai passando por geral, assim, a imagem. A única coisa que eles têm digamos que naquela época, né, na época que foi escrita, era a imagem, né, não tem muita coisa que tu possa contestar, a não ser como hoje em dia, se tu vai fazer um livro assim, tu tem vídeo, câmera, tudo mais, tu consegue às vezes desmentir, né, mas naquela época, o que tu ia fazer, né, não tinha muito, então eu achei que foi muito interessante também a maneira que ele colocou nessa parte, assim, no conto. Bom. Chico? Eu acho muito legal que eu acho que o Howard ele mostra ali nesse conto não só uma inteligência já muito clara, mas algo que me incomoda às vezes no cenário de fantasia e de ficção científica, que é pessoas negando o impacto da arte dentro da vida das pessoas. Que você vê o próprio Kuhl falando que o bardo é maior que ele, que vai viver mais do que ele, que as pessoas vão se lembrar mais das canções dele do que do próprio Kuhl. E eu fico profundamente incomodado com gente que se propõe a falar. Gente, acho que ninguém é obrigado a nada, tá? Mas eu acho muito, muito desconfortável gente que se propõe a falar constantemente fantasia e ficção científica como se fosse algo alheio, neutro, não tá, é só escapismo. Não, gente, pô, eu não posso levar a sério algo que eu me dediquei a falar, tipo, com muito carinho, falando que é menos, que é só escapismo. Porra, não é, sabe? Então, acho que é muito legal ver o Howard tratar a arte como algo tão forte, sabe? Que nas próprias palavras do protagonista dele, do Kuhl, um bardo é mais eterno que ele, tem mais alcance que ele, vai chegar mais longe do que ele. E isso são palavras do Kuhl, ele que tá falando. Ele fala pro colega dele, que é Picto, né? Que ele fala que tá além do alcance dele. Ele não consegue fazer nada, sabe? E depois, mais à frente, na hora do combate, ele não quer machucar o bardo. Então, assim, a gente está falando de um texto, né, de quase 100 anos agora, né? E o Howard mostra uma clareza muito grande em entender o papel da arte na vida das pessoas, mesmo que de forma indireta. Porque, assim, falando em si do próprio conto, assim, é possível ver, tipo, como algumas questões já ideológicas do próprio Howard, que eu não vou entrar, mas tipo, você vê que ele é um cara que tem existe toda uma filosofia e um pensamento, uma reflexão muito interessante, que embora você não seja obrigado a concordar com tudo, é muito legal você ver um autor tipo, entendendo a potencialidade daquilo que ele está fazendo. E Howard é um mestre em fazer isso. Assim, isso, é muito legal. Concordo plenamente. Bom, pessoal, aí chegamos na parte 2. Em seus aposentos reais, conhecemos Kuhl, rei da Valúzia, em companhia de Brule, o lanceiro, um Picto que está prestes a partir em uma missão. O rei lamenta não poder acompanhar seu colega, né, experimentar, cavalgar e lutar, né? Ele demonstra amargura pelas responsabilidades que ele tem com o Estado. Vamos lá. Olhando para trás agora para o longo e difícil caminho que trilhei todos esses dias de labuta, massacre e atribulações se parecem com sonhos. De um selvagem homem tribal da Atlântida, eu me ergui, passando pelas galés da Lemúria, um escravo por 2 anos nos remos, depois um renegado nas colinas da Valúzia, então prisioneiro em suas catacumbas, gladiador em suas arenas, soldado em seus exércitos, comandante e rei. Aí a gente tem sabe, poucos parágrafos ele já estabelece, né? Eu acho que ainda onde o Ridley Scott se inspirou para fazer Gladiador, né? General, escravo, né, tal.
E a gente tem essa ideia do Broly, a gente, do Cool, e a gente vê, né, esse relacionamento que ele tem com o Broly, como ele queria estar em combate, mas ele tem as responsabilidades do Estado, porque ele diz que ele estava preparado para sonhava em ser rei, mas ele devia ter sonhado mais alto, porque ele nunca sonhou em como manter a coroa, certo? Keila? Eu adoro o personagem cansado do próprio trabalho, assim, ele é muito legal ver o quanto ele tá de saco cheio, né, daquela posição. E ele falou, pô, não era bem isso que eu queria. Não. Mas, mais uma vez, né, a habilidade do Howard de apresentar ali pra gente o personagem de uma forma muito efetiva, né, e em poucas palavras, né, a gente consegue saber quem é o Cool exatamente naquele momento, quando ele começa a falar. Né? Que ele coloca o quanto ele gostaria de estar em batalha, né? O quanto ele lutou para chegar naquele lugar e falar, tá, e daí, agora, o que eu faço? É isso? E o quanto toda a burocracia estatal incomoda ele, né? Como aqueles mecanismos super complexos de leis e tradições, ele não consegue, aquilo não faz sentido para ele e ele fala, eu tenho que manter porque, né? Sempre foi assim. E aí o Howard começa a introduzir mais esse questionamento, né, do próprio Cool, né, tipo, tá, sempre foi assim, mas eu não posso fazer nada para mudar, porra, eu sou o rei, né, eu sou tão escravo quanto os escravos que trabalham aqui. Eu gosto muito de como ele descreve a ambientação. Então, ele fala ali que ele tá ali num quarto muito simples em relação às tapeçarias super intrincadas e finas, né, que tem na parede, mas tirando isso não tem muita coisa, né? Então a gente já vê nisso a gente já consegue ver algo do Cool também, tipo, ele não se importa muito com essas coisas, ele não tá cheio ali de ouro e camas com dosséis e cheio de vinhos caros e não, ele tá ali conversando ali com um amigo, né, o cara, além de tudo, é um amigo dele, né? Então é uma ótima apresentação de personagem, do conflito, né? Os conflitos desse personagem, né? E a gente consegue saber quem ele é e se conectar muito bem com ele. E, só para finalizar, eu gosto muito, isso o Howard faz bastante em várias obras dele, né? Das referências históricas e mitológicas que ele usa para construir esse mundo pré-cataclísmico, né? Exato. Então ele fala de Atlântida, ele fala de Lemúria, né, que são continentes mitológicos, mas presente na história, né, de povos antigos que existem, né, existiram na nossa história. Então eu gosto muito de como ele usa esses detalhes, essas referências para construir o universo dele. Eu gosto muito disso. E o Broly, né, que é um Picto, né, que era um povo de origem celta também, então essas referências ele usa muito bem e deixa a história muito mais rica. Eu gosto bastante. Muito bem. Rufus, o que você acha da apresentação, né? Surgiu o nosso protagonista. Cara, tem uma coisa que eu gosto muito, que esse personagem está pronto. Você tem o cool produto final, por assim dizer ali. Fica muito claro que ele não vai passar por uma jornada de herói com todos os 12 passos e vai entrar na caverna e vai morrer e voltar com o Elixir, não sei o que. Não, já foi. Se ele passou por isso, já foi. O que a gente tem aqui é um cara que tem uma jornada cumprida, ele está cansado, a gente pega muito de decepção. E tem uma outra coisa que o E. Howard faz muito bem, e faz, às vezes, com sutileza, que é apresentar contradições culturais entre povos diferentes. Então, na hora que ele chega e mostra toda a simplicidade do Cool rei, conversando com um cara que não tinha muito motivo fora ser amigo do rei para estar ali.
Se você for parar pra pensar, ele era um lanceiro. Lanceiro é linha de frente de exército medieval. É o primeiro que morre, sabe? É super descartável, se você for pensar dentro dessa visão. E é justamente esse cara simplão que tá ali com ele no quarto do rei. Aí quando você olha em volta, parece que eles não pertencem àquele ambiente. E Muito isso é uma coisa que eu acho que fica muito, muito clara em alguns feelings do Cool mesmo. Tipo, eu deveria estar. Me parece que ele está sempre perguntando: eu deveria estar aqui? Esse aqui é o meu lugar? Eu estou fazendo alguma coisa de bom, certo? Com esse poder que eu tenho? Isso é muito. Eu acho muito maduro, uma fantasia muito madura. E é uma fantasia que conversa muito com a gente mais velho. Né? As primeiras Sim. vezes que eu li essas histórias que eu era adolescente, eu falava: nossa, que cara indeciso. Né? E hoje, né, que a barba tá ficando branca e tal, eu olho para esse cara e falo: meu, eu te entendo. Eu super te Ah, entendo. muito bom. Zan? Eu acho que o Kuhn em si, assim, ele já vem com o poder dele, trazendo aquele questionamento se o poder, se a coroa é realmente o poder final, né? Porque se tu for ver, ele tem o tempo todo muita dúvida, ele é bem isolado também, né? Eu acho que ele é um personagem bem pessimista, inclusive, assim, ele é muito pessimista. Mas eu acho que foi interessante ele trazer esse conflito dele já como rei, assim, mostrando ele já é rei, entendeu? Assim, ele já tá ali. E com aquilo ali ele só vê o tempo mais, assim, ele naquela dúvida, que é que nem o Rafael falou, será que eu devia estar aqui? Meu Deus do céu, tipo, onde mais ele poderia chegar, o que mais ele poderia fazer? E que eu acho que até, inclusive, é muito, muito diferente do Conan, né? Que o Conan não é nada pessimista, inclusive. Eu acho ele super vibrante, super gosta de viver e tudo mais. E já o Culto vai ver que ele é um personagem mais que. Não sei nem se ele gostaria de estar vivo, né? Em certo ponto do conto ali, já até me duvidava um pouco. Nossa senhora, nossa, ficou sombrio bem rápido, cara. Não, mas eu acho que esse conto foi bem, ele tem um tom bem sombrio, na verdade, assim, bem, bem trágico, se tu for ver. Ele não é Ah, Ele, sim. ele é um conto com coisa mais pesada, até porque ele traz muita reflexão sobre Uhum. coisas atuais também, que é essa questão sobre verdade, sobre identidade, poder, principalmente. E eu acho que toda vez que a gente escreve sobre uma coisa real, assim, uma coisa que realmente acontece, tem que ter esse tom um pouco mais trágico, porque mesmo sendo uma fantasia, não, não pode trazer só coisas alegres, felicidades, ai, só batalhas, né? E o Cool foi bem ali. Na verdade, o começo dele, a introdução dele, tu já percebe que é que nem falou ali, apesar do que já aconteceu, já aconteceu. Então, o que a gente tem dali adiante é uma versão dele pós todo o crescimento, tudo que ele poderia extrair da vida, ele já extraiu. Então, o que a gente tem ali dele é muito essa faceta de o que está acontecendo depois que ele assumiu o ápice que ele poderia ter, né? Então, eu acho que essa é uma das peculiaridades da escrita que eu acho maravilhosa dele, é que ele traz muita diferença de um personagem para o outro, né? Sim. Apesar, assim, que, claro, o Conan ficou bem mais famoso, ok, Uhum. né? Mas ele traz muita diferença de um personagem para o outro, assim. Então eu acho que Sim. isso daí fez toda a diferença quando tu lê primeiro um e depois o outro. Muito bem. Chico? Eu acho muito legal que realmente eu acho que essa introdução do personagem ela é uma evidência muito clara de como Ku e Conan de fato são muito diferentes. Porque eu consigo imaginar e me lembrar de vários inícios de histórias do Conan, que ou é o Conan jovem que já tá com uma mulher, ou já tá bebendo, já tá caindo na porrada com alguém, ou é um Conan velho, já rei, mas tipo a descrição do espaço do Conan seria totalmente diferente, seria ou num Uhum. banquete, ou com comida, ou sabe, tipo, já uma cena dotada de elementos. A cena do Ku, ela não é dotada de elementos físicos, mas é uma introspecção. É ele falando, desabafando, frustrações, etc. E mostra um personagem, como, né, o Rufus falou ali também, que é cheio de bagagem, sabe? Então, Uhum. eu sinto que é um personagem que envelheceu.
Porque o Conan, assim, por exemplo, não é querendo tirar nada do Conan, eu gosto muito do Conan, mas o Conan velho e o Conan jovem não é tão diferente em alguns nos interesses, vamos dizer, por exemplo. Assim, os dois são muito ainda, sabe, assim, como o Conan gosta, né, de escrever, né, um felino, um gato selvagem, um negócio assim. Então, o Ku não. O Ku tá lá putaço, triste, desanimado, chateado, que é um sentimento que eu de forma alguma associaria ao Conan, sabe? O Conan, ele tá puto, ele vai pegar uma espada e vai dar um jeito, sabe? O Ku, ele quer o senso de liberdade, ele quer, tipo, voltar, né? Ele tá falando sobre isso, mas ele tá frustrado porque ele entende que ele não pode. Ele tá onde ele deveria estar, só que a partir do momento que ele chega onde ele queria estar, onde ele andou para chegar até ali, ele não sabe mais como fazer porque as coisas não estão dando certo. Então é uma cena de introdução de personagem que eu particularmente assim eu recomendaria para muitas pessoas que já leram Conan, quer conhecer Ku, comece por esse conto, que é um bom momento para você ver que você não está falando do mesmo personagem, você está falando de um personagem totalmente diferente. Sim. Com certeza. Bom, então, pessoal, falando em lamentos, né? O rei lamenta o ressentimento do povo com ele, né? Brulha aponta que Redondo é o maior culpado disso e aconselha o rei a enforcá-lo, que cante para os abutres, né? Mas aí a resposta do Ku, né, que todos vocês gostam tanto, né? Não brulhe. Ele está além do meu alcance. Um grande poeta é maior que qualquer rei. Ele me odeia, embora eu quisesse ter sua amizade. Suas canções são mais poderosas que o meu cetro, pois uma vez após a outra ele quase arrancou meu coração do peito quando escolheu cantar para mim. Eu morrerei e serei esquecido. As canções dele viverão para sempre, né? Que é uma parte fantástica do conto e mostra tipo a impotência, né, do rei para com a imprensa, né? E ele mesmo, ele não tem nada contra o rapaz, ele reconhece o talento dele, né? E assim, eu sou do time do Broly. Enforca ele na torre mais alta e que cante para os abutres do inferno, né? Keila? Aí a gente vê o real poder de um bardo, né? E aí a gente vê a diferença entre o Conan e o Ku, porque eu acho que o Conan já teria dado um jeito nessa situação há um tempo. Mas quando eu tava ouvindo, né? Porque eu ouvi o audiobook desse conto. Na primeira vez, assim, eu falei, nossa, que inocência dele, né? Do Ku, de tipo, o cara. Ele tem esse poder de fazer com que as suas histórias vivam durante muito tempo, então eu não posso fazer nada. Eu falei, claro que você pode fazer. Mas depois eu falei, tá, ele tem uma consciência muito profunda, né, do lugar dele e do que está acontecendo fora ali dos seus aposentos, né? Independente do que ele fizesse com o bardo, não ia mudar a situação dele com as pessoas, né? A reputação dele com as pessoas. Então eu falei, realmente, ele tem uma consciência muito profunda e é aquela coisa, ele tá cansado, é um negócio tipo, cara, eu não quero lidar com isso, sabe? Eu não quero, eu tô de saco cheio. E é muito. Chega a ser um pouco triste, coitado. Ele tá muito ferrado. Você vê, tipo, realmente ele é muito pessimista ali. Né? Ele só tá tentando fazer o trabalho dele, que você vê ali que tipo, ele não tá muito feliz, porque daí depois ele fala, né, de como ele conseguiu a coroa, que ele matou o rei anterior, e né, depois de todo esse trajeto que ele fez, que ele saiu de Atlântida, passou por Lemúria, foi escravo, e foi soldado, foi general, até chegou, matou o rei, virou rei. E todo esse processo, né, ele deve ter passado por mudanças durante todo esse processo, e chegando ali, né, ele já tá, tipo, tá, não, eu fiz isso, mas e se eu não tivesse feito, né, talvez... Mas ele abraça essa responsabilidade, né? Ele já que estou aqui, vou ficar aqui, vou fazer o que eu posso fazer. E não adianta. O que foi falado por esse cara, o que foi cantado por ele, o que foi recitado por ele, já está na cabeça, no coração das pessoas, não vai mudar nada se eu matar ele ou não.
né? Então, e isso deixa a gente meio instigado, né? Porque, tipo, que nem você falou que é do time Brully, né? Tipo, porra, Eu enforca sou esse do time cara. Brully, eu sou do time Brully. E assim, a gente, Eu pra acho que ele um seria ladrão muito nunca mais vai fácil. pensar em roubar se você cortar a cabeça dele. Então, pra gente, a gente olhando assim, tipo, porra, pro cara ele é rei, ele é um cara Aham. gigantesco, guerreirão. Pra ele seria muito fácil, mas tá, isso faria realmente alguma diferença Ele reconhece que positiva não. pra ele, né? É, Uhum. é muito legal essa consciência dele, sabe? Ele é um personagem muito interessante. Uhum. Rufus? Então, quando a gente lê esse tipo de fantasia, a gente sempre se depara com as coisas que parecem com a vida real, né? E Uhum. assim, na minha visão, né, e Howard é baixa fantasia, porque eu classifico alta e baixa fantasia com aquela história de se passa ou não na Terra, seja fictícia ou não, né? Uhum. E bom, é uma baixa fantasia, mas eu acho que ela é visceral nesse ponto, Sim. porque além de se passar na Terra, existem questionamentos e dilemas do Ku que são questionamentos e dilemas de qualquer pessoa que tenha vivido e lutado, seja lá por que for que você viveu e lutou. Porque a questão do lutar no decorrer da vida é uma metáfora que a gente faz para muita coisa. Tanto é que todo mundo começa a semana falando, eu vou para a luta mais uma vez. Né? E isso já está tão assim Uhum. corriqueiro que a gente nem repara que a gente está falando que a gente está indo para a luta. Sabe? Às vezes está indo para a guerra. Não, a gente está indo trabalhar, defender o cuscuz com leite ali no fim do dia, sabe? E aí eu vejo, eu vejo muito essa questão do Kubo tá avaliando isso, mas eu vejo também nesse momento onde ele decide não enforcar o bardo, eu vejo o general. Eu vejo o general que ele fecha o olho, ele vê o campo de batalha, as peças, e aí ele avalia, tá, eu venho, eu pego o chamariz dos caras, eu mato o chamariz dos caras, eu vou dar uma punição exemplar, e aí eu pego a principal arma deles contra mim, que é a difamação, e eu vou dar mais uma coisa para eles me difamarem. Porque além de tudo que eles estão falando, aí eu viro um tirano, sanguinário, despótico, filha da puta, não sei o quê. Então ele escolhe, não, eu não vou dar Ele, esco... mais esse motivo. Uhum. Ele escolhe não Né? ser um chinelão, né, Zan? Ele faz essa escolha e eu acho que ele escolhe bem, Uhum. porque uma das coisas que a gente passa a vida inteira, a vida não, a infância inteira ouvindo da mãe é assim, quando alguém te bota um apelido ou faz uma história, aí sua mãe fala pra você. E você é isso? Aí você fala, não, olha, então você não tem que se importar. Então ali, naquele momento, o cu ainda tem um eco de ditado de mãe ainda pra gente. Muito foda. Uhum. E aí, Zan, você acha que ele foi bom em não ser um chinelão? Olha, não poderia dizer que ele é um chinelão, até porque, né? Mas assim, é, se a gente pegar a fantasia dele, eu realmente também acho que para alta fantasia não colocaria, até porque se a gente coloca ele do lado de altas fantasias, a gente vai colocar do lado de quem? Teoricamente, a gente colocaria do lado de Tolkien, né? Então aí meio que já tem um padrão bem diferenciado, né? Então eu acho que daí, para Uhum. alta fantasia, realmente eu acho que não. E apesar de eu achar que a, a, acho que ele liga mais à Terra real, né? Até porque acho que a gente poderia colocar ali mais como, sei lá, feitiçaria, um estilo mais assim, sabe? Não pegando um gênero em Uhum. si, mas eu acho que ele estaria mais para uma coisa mais como espada e feitiçarias, coisas do tipo assim. E só que eu acho que tem uma coisa que eu acho que até eu gosto mais nele do que no Tolkien, porque apesar de eu amar, né, não que é impossível não amar, apesar de eu amar ele, eu acho que o Howard traz uma coisa mais não bem contra o mal, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito em fantasias, que geralmente a gente pensa sempre o bem contra o mal, o bem tem que ganhar do mal e essas coisas do tipo assim. Então ele traz muito sobre mais sobrevivência, sobre, sei lá, poder, assim. Então eu acho que esses personagens que ele traz, eles são um personagem muito
eles diluem muito entre o bem e o mal. Eles têm as razões deles. Se tu interpretou como bom, se tu interpretou como mal, é isso aí, galera. Tá escrito aí, entendeu? E vamos Apesar de da embora. gente das questões das atitudes, né? Que daí tem que considerar as atitudes de cada personagem. Uhum. Mas eu acho que esses personagens do Howard, assim, por exemplo, até mesmo o próprio Cool, né? Se tu for olhar ele, ele não é um herói atípico, né? Ele é um herói bem atípico, na verdade, porque ele não é aquele carinha que, ai, o poder vai é porque eu vou vencer, porque eu sou bonzão, eu sou bonzinho e tudo mais. Ele tem essa negatividade dele e que, o que Uhum. transforma ele num personagem muito real, o que transforma ele numa coisa muito desse mundo, né? Não Uhum. de mundos criados, né? Então, eu acho que, de modo geral, de modo geral, esse lado aventureiro do Howard, que ele traz, acho que ele até traz mais no Conan, né, do que no próprio Cool, Uhum. faz com que, quando tu lê, assim, os contos dele, por ser tão direto, por ele ser direto, né, nessas questões, tu vê que não é uma fantasia onde tu vai explorar muita coisa, né, onde tu vai ter um mundo que tu vai explorar esse mundo. Tu tem ali as informações que tu precisa, né? Uhum. Tu tem ali as informações dos personagens que tu precisa, e a partir daí é tudo que vai acontecendo a partir dali, vai questão da tua interpretação, sabe? Porque eu Uhum. acredito muito mais nisso, na fantasia, do que até mesmo Por isso que eu gosto mais da fantasia, porque eu acho que cada um tem uma interpretação diferente de cada personagem, né? Eu, por Uhum. exemplo, não sei se eu gostei mais. Eu gostei muito do Redondo. Eu achei ele um personagem. Pô, achei ele muito bom. Assim, Ah, eu achei ele muito levando em bom. conta as coisas que você escreve, né? Valeu. Não, Né? o cara é refinado, o Tá. cara é culto, entendeu? Tipo assim, ele te dá uma volta, se ele quiser, ele te manipula com um dedo, tá tudo ótimo. Então, assim, eu achei ele um personagem complexo e muito, muito bom. Eu gostei muito dele, assim, eu acho que foi disparado um dos personagens que eu mais gostei. Muito bem. Chico? Não, achei bem legal que. É porque essa história é muito. Nisso aí eu concordo, que não é bem, tipo, bem e mal e tudo mais, porque a gente não tem acesso a como o Ku governa, na verdade. A gente não sabe se ele de fato é um bom governante. A gente sabe da opinião dele e da versão dele de muitas coisas que o antigo governante era ruim, né? E a gente tem essa informação. Mas se Ku é ou não um bom governante, pelo menos essa história não nos entrega essa informação. A gente sabe das reflexões dele, da vontade dele, etc. Mas da forma como isso é percebido ou não temos acesso. E no fundo isso não importa, porque justamente a reflexão é, tipo, ele tá certo em não matar o cara? Tipo, depende da circunstância, não, sabe? Uhum. Mas a reflexão que ele levanta sobre o alcance do bardo é muito pertinente e é verdadeira. E o que o Rufus falou nesse sentido também é isso. Pô, será que você vai. Né, aquela reflexão de mãe, será que ao matar você não piora as paradas, sabe? E então eu acho Uhum. que é uma história que gira muito em torno dessa. Não importa no final das contas se ele é um bom ou mau é, governante, mas é sobre a pensar sobre numa determinada circunstância qual é o modo correto de agir. Né? É legal porque a Shaquila falou sobre isso, pô, a gente tá falando sobre o cara que é o rei, na teoria ele tem todo o poder, né? Ele poderia muito bem fazer, né? Então é nessa circunstância que a análise faz sentido, porque falar sobre mataria ou não mataria se você nem tem o poder de matar é meio que foda-se. Mas na teoria o Ku teria o poder de tipo matar ele e bater no peito ele tem as forças armadas ao lado dele, né? Então não talvez não teria consequências imediatas tão grandes, mas ele entende que vai além disso. Então essa reflexão dele podendo matar, escolher não matar, torna o personagem ainda mais interessante. Porque se você chega e fala para mim, não, eu mataria, faria sentido também. Mas é legal você ver um cara que, e como foi dito ali, o Conan com certeza mataria. Tipo, mas você tem um Ku que não mata e que ele tem uma motivação, porque a motivação dele não matar não é a vida sagrada. Não, porra nenhuma, é porque ele enxerga o poder do bardo de uma outra forma, por uma outra perspectiva. Que a lâmina dele não. Tanto que ele não alcança, tá fora do alcance dele. Mesmo que matar, foda-se, não vai mudar.
Então, assim, essa reflexão é muito boa. E, bom, e vendo nisso, né, reflexão e poder, gente, né, de volta ao governo, né, em sua Câmara de Audiências, o rei, né, escuta os apelos do jovem Sano Valdor, um nobre espadachim que se apaixonou por Ala, uma escrava, e deseja casar-se com ela, né, mas as leis não permitem isso. Questionando, Aiku questiona sobre mudar as leis e seu maior conselheiro Tu traz a ele uma tabuleta antiga, né, explicando que essas regras não podem ser mudadas, né, e aí o Ku, ele tipo, não apenas fala, não posso, ele explora as possibilidades, ele chega a falar pro rapaz, mas você já pensou em virar um escravo, já que você não pode? Eu quis, mas o outro nobre, que é o dono dela, ficou horrorizado, eu te vendo, eu te dou, mas eu jamais poderia falar isso. E meu pai fez um juramento de sangue que se eu fizesse isso, ele me mataria, né, e eu não consigo viver sem ela. E aí o conselheiro demonstra, né, que infelizmente as leis da Valúzia são maiores que um rei. E é assim que a gente termina a parte 2, né? Então, eu acho legal a gente fechar, porque, poxa, primeiro ele tá naquela introspecção do que ele pode e não pode fazer. Agora chega um rapaz com o coração não fala, meu rei, por favor, eu já tentei de tudo, ele quer ajudar, e aí a tradição não deixa. Keila? Eu acho que esse é um dos momentos mais importantes aí na construção, né, na apresentação barra construção do personagem do Ku, né, que é quando a gente vê esse embate entre, né, ele ali, a pessoa dele, não ele enquanto, né, um rei, um chefe de estado, ele versus as leis que foram criadas muito antes dele sequer pensar em sair de Atlântida, até mais antigo que isso, né? Então é muito, eu acho que é um trecho muito importante, né? Porque o cara ele vem ali, ele realmente está sofrendo, porque ele está apaixonado, né? O jovem apaixonado, sofrendo por amor. E ele, tipo, pô, é muito simples, casa com ela. O cara, não, mas as leis não deixam. Ele, tipo, putz, as leis, tá. E aí ele começa a questionar essas leis, essas tradições, que são muito mais antigas que eles, e ele chega a essa conclusão de que ele realmente é um escravo. Impotente. Ele é impotente, ele é um escravo desse sistema, né? Como a mocinha é uma escrava, né? Então, aí a gente vê o quanto ele realmente. Aí que a gente vê o quanto ele realmente está insatisfeito, está decepcionado ali com toda essa história de ser rei, né? Mas que ele abraça essa responsabilidade, como eu disse anteriormente. Mas eu acho que é um momento muito importante ali para a gente conhecer, né? A gente vê as nuances. Não é um negócio que fica explícito, né? Não é dito ali escancaradamente, né? Que ele fica em choque com a. Tipo, pô, eu não posso mudar isso aqui, eu sou totalmente. Isso aqui não faz nenhum sentido. Mas a gente vê ali, né, na preocupação dele, né, em questionar A aquilo, em gente vê ver o que que ele dá para tenta. fazer. Ele tenta, você vê a preocupação dele, né? Tipo, ele tentou ajudar o cara ali, né? Porque, pô, ele só queria casar com a moça que ele amava. Eu acho que ele estabelece bem, né, gente, sobre, pô, eu quis até virar um escravo e o outro nobre ficou horrorizado com isso. Falou, não, eu te dou, eu te vendo, mas eu não vou fazer isso, entendeu? Sim. E a Rufus. gente vê daí um pouco também, o Howard apresenta como essa sociedade funciona. Então, assim, as famílias nobres, né, estão naquele patamar do cara, tipo, não, de jeito nenhum. Nunca que eu escravizaria um igual, né, a mim. Né? Então a gente já vê que tem ali esses patamares diferentes da sociedade, que tudo é muito bem separadinho e tem essa coisa, né? Tipo, você é um igual, eu não posso te escravizar. Né? Só que você também não pode casar com ela porque ela é uma escrava, ela sempre será uma escrava e é proibido, e por isso é proibido você se casar com ela. Então a gente tem ali mais informações de como essa sociedade funciona, né? A forma como o Howard vai mostrando pra gente como as coisas funcionam, costurando isso à história sem parar, né? Pra falar, olha, gente, funciona assim. Ele não faz isso, ele vai, né, colocando ali. E ele faz isso de uma forma muito inteligente e em poucas palavras também, né? Muito Exato. habilidoso o homem.
Rufus? Então, de novo voltamos para a história do choque cultural, né? E quebras de estereótipo, porque assim, a ideia, eu não sei quem inventou que o bárbaro tem que ser necessariamente burro e andar babando e arrastando um porrete, sabe? Obrigada. Mas quem inventou isso merece tomar uns cascudos. E assim, se Ku é um bárbaro, e olha como ele reflete bem o modo de vida simples, né, mais focado em praticidade, sobrevivência e ser feliz no final das contas, Uhum. em relação a um sistema social ultra complexo, cheio de milindre, cheio de coisinha, de detalhezinho. Toda hora que ele esbarra nisso, você chega a sentir ele faz, sabe, de raiva. Aham. E tem esse choque, e isso é apresentado muito bem. Tanto a quebra de estereótipo do bárbaro burro, que aí, aqui ele é quebrado em milhares de pedaços, Sim. quanto essa questão do meu modo de vida é simples. E de novo a questão, eu deveria estar aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Ele tenta tudo. Ele Uhum. tenta tudo. E uma coisa que eu não sei se é idealismo meu, mas incomoda ele é o fato de existirem pessoas e não pessoas ali na Valúzia. Uhum. Que ele olha, ele fala pra escrava, casa com ele. E não rola. E ele ainda faz um comentário do tipo, na minha terra a mulher casa com quem ela quiser, pô. Sabe? Tem uma parada, não sei se é nessa parte eu posso estar confundindo, mas ele fala uma frase dessa, né? Então, Zé? isso é muito, eu acho muito visceral e muito bacana. Uhum. E eu acho que isso também serve para a gente começar a construir uma espécie de crescendo de insatisfação do Ku, que em certo É momento ele verdade. pipoca, né? Ele vai ficando puto, ele vai ficando puto, ele vai ficando puto. E aí, aí ele começa, eu acho que ele começa a se questionar sobre o que é ser rei, o que Uhum. representa ser rei, o que ele pode fazer como rei por ser rei e por ser ele. E eu acho que isso tá tipo num. Tá juntando, sabe? Vai tum, 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 É uma tum, e aí panela de depois. pressão, né? É. Panela de pressão. Zé? Eu vou concordar muito com o que tu disse dessa coisa do bárbaro, que foi imposto que ele tem que ser a coisa mais terrível da face da Terra. Não parece que é burro o tempo todo e quando tu vê o Ku, ele é super estrategista, inclusive, né? O cara é estratégico ainda. Então, assim, é, tinham que ter seguido com esse exemplo de bárbaro, não que veio depois, que eu não sei quem é que criou também esse estereótipo, mas tinha que ter seguido o dele, né? Porque é uma coisa muito incrível que é por isso que eu tenho uma época que eu odiava, eu via personagem bárbaro e ficava, ah não, lá vem essa coisa chata desse bárbaro, é burro, chato, só quer bater, pelo amor de Deus. Então assim, eu acho que foi uma forma bem inteligente de se mostrar, né? Até porque eles moravam em tribos, né? Então, tipo assim, meio que tu tem que um pouquinho de inteligência esses bichinhos tinham que ter, né? Essa pessoa tinha que Uhum. ter, tinha que ser imposto, né? Porque, pô, tem lá se tu for ver conforme a história, a gente tem aquele momento que tá, o momento que ele, se eu não me engano, quando ele atira a faca na menina lá, né? Que daí ele tem a execução dela, e tira a faca na menina que o Sano lá olha para tipo assim, não aprovou, não queria que ele fizesse aquilo, mas ele ainda ajuda o cara a escapar. Então, tipo assim, tu vê que tem que não só ele, como vários outros personagens têm essas questões de com as regras, com as leis que obviamente nenhum povo gosta, né? Uhum. E eu acho que eu não me lembro em qual que é. Acho que o Marcos deve saber melhor. Essa parte da história, a parte dele mais jovem, tem um conto, né, Marcos? Tem um Dele mais conto que é um jovem dos na tribo, primeiros, né? sim, na tribo, é o primeiro dele, né? Porque ele fala que é sobre isso, uma pessoa vai. Bom, gente, dando um spoiler, tem uma mulher que está sendo queimada porque ela se apaixonou por um homem de outra tribo, Isso. tá? Então, mas vamos lá, Chico? Então, eu acho muito legal, e eu vou falar algo que às vezes algumas pessoas que gostam de Game of Thrones não vão gostar de ouvir, porque não é que eu tenha nada contra Game of Thrones, mas uma coisa Eu que eu não gosto tenho. de... Bom, aí cada um sabe. Mas uma coisa que eu não gosto de Game of Thrones é que as pessoas acham que Game of Thrones é, nossa, série brilhante quando fala de política, pá, 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 pá.
E eu sou estudante de ciências políticas, né? Assim, fora do Mutante Literário. E assim, não é. Game of Thrones é muito cebosa na demonstração de qualquer coisa política do poder público. Assim, sem dúvida nenhuma, uma das representações mais toscas e mais chulas do que a política é. E Ku, em um conto minúsculo, conseguiu dar uma surra fácil. Porque Game of Thrones, você... Ele tenta te mostrar a política como uma expressão exclusivamente de violência física. De assassinar, de tramar, lá. Cara, política não é isso. Política tem isso? Tem. Mas não é composta disso. Inclusive, isso é uma parte bem pequena. Normalmente, dentro do palácio, da Câmara de Poder, não é assim que a política é feita. E essa cena do Ku, mesmo detendo grande poder, se limitando a consultar pessoas, a ver leis, para ver se tem como fazer, isso é política. E, inclusive, não querendo foder seu cronograma, Marcos, depois, o momento final, onde ele, de fato, faz a porra toda, é emblemático porque aquilo também é política, porque o momento em que ele decide mudar as coisas é o momento onde ele acabou de sofrer um atentado, é o momento onde ele está fudido, é o momento onde ele, na perspectiva pública, ele vai ter condições de fazer aquilo pensando em política. Então, assim, essa cena dele, se limitando ao que as instituições estão falando e ele querer fazer algo, mas entender que, não posso fazer agora, porque eu tô na merda, porque todo mundo tá criticando meu governo, porque tá todo mundo falando que eu não posso simplesmente chegar e desfazer uma parada, porque isso vai me prejudicar, isso vai ser ruim para mim. Isso é política. Lá, assim, gostando ou não, a gente entender as complicações do que a política é isso, é entender que, não é vou fazer o que eu quero porque eu tenho poder, sabe? É chato às vezes, é burocrático pra caralho, é entender que, a opinião pública importa pra cacete. E aí, essa cena pra mim é particularmente importante porque, claro, o Howard mostra um drama de um casal que é muito fácil a gente ficar do lado do casal. Porque, sim, por que não poderiam ficar juntos? É lógico que deveriam. Qualquer pessoa em sã consciência falaria, sim, eles têm que ficar juntos. Essa lei é estúpida, essa lei não faz sentido, essa tradição é burra pra caralho, por que essa porra existe? Mas, culturalmente falando, lamentavelmente, a gente tá aí, é cheio de lei merda aí que estão ali, e a gente não pode fazer tanta coisa mudar. E o processo político de transformação, ele passa por etapas chatas pra porra. E eu acho que Howard, novamente, há quase 100 anos atrás, escreveu um bagulho que deu uma surra. George Martin tinha que se ligar nisso aí. A expressão de política dele é fraquinha. A construção de mundo é boa, a expressão de política dele não é boa. Muito aqui. Eu só queria falar antes da gente que já viu, Zan, os personagens podem ficar juntos, tá? Mas eu nunca achei que não podem, nunca achei que não podem. Tá bom, quando sair o seu próximo livro, vamos ver a opinião da galera. Então, gente, agora na parte 3, que é assim, ele é o capítulo mais curto, mas eu vou falar assim, ele é o mais fofo, tá? E o mais tocante. Por quê? Em um jardim de veraneio, Ala, a jovem escrava, chora com seu coração partido, né? Um estranho surge e ela fica assustada no início, mas vendo que apesar da aparência dele, seus modos são gentis, né? Ela se abre, fala com ele, né? Do sofrimento, do que aconteceu, do seu amor, né? E esse estranho pergunta se ela tem raiva ou ódio do rei. Ela fala, não, de qualquer forma alguma, porque ele, como ele não passa de um escravo do Estado, né? E aí ela coloca para fora, né? Sobre tradições, sobre leis antigas, né? E até pede segredo, né? E aí o estranho fala, né? O que pode acontecer, o que será para ela. Ele tenta confortar ela, mas em um momento, né? Ela fala assim, ele acha, né, que o rei sofre dessas coisas, que ele gostaria de fugir, e ele revela que às vezes ele foge para jardins escondidos onde ele encontra escravas que estão chorando. E a menina, percebendo que é o próprio Kun, ela foge em desespero pelas coisas que ela falou, pela presença dele, por quem ele é, e aí ele deixa o Kun mais uma vez sozinho, refletindo,
né? E apesar de ser pequeno, eu falo que ele é fofo porque ele tem uma coisa introspectiva, mostrando o lado dele humano, que tipo assim, ele saiu para secretamente para espairar a cabeça e ele encontrou exatamente um dos motivos que estava fazendo ele questionar tudo. Keila? Essa foi a minha parte favorita da história também. Ai, muito fofinho, muito bonitinho. E assim, não só por isso, né, mas também, ó, como foi falado ali do estereótipo, né, o Howard quebrando o estereótipo do bárbaro burro, que eu sou muito a favor de quebrar esse estereótipo também, e quebrando o estereótipo do bárbaro escroto, né, do cara escroto. Tipo, o Cool é um querido. Nesse momento, você vê como ele é um cara sensível, ele é um cara, né, preocupado ali. É muito interessante, né? Porque daí a gente vê nessa conversa que ele tem com essa menina, né? A gente vê semelhanças entre os questionamentos dos dois, né? Ele é o rei e ela é uma escrava, mas os dois estão questionando as mesmas coisas, né? Que é essa lei. Ela porque ela tem o motivo específico dela de estar apaixonada, né? Pelo Sano, que é é Sano, né? Isso. Que é um rapaz nobre, e então ela questiona essa lei. E o Conan, ele está questionando essa lei, mas não apenas essa lei, né? Ele está questionando ali todo um sistema, né? Por conta dessa e outras leis, né? E é muito interessante a forma como ela se abre com ele, mas ele também se abre com ela e ele escuta ela, né? É muito interessante como o Howard coloca essa personagem, ela não tá ali só pra, olha só a mocinha sofrendo. Não, ela tá ali, né, pra gente ter esse contraponto, né, que o Ku, eu ia falar o Conan, a louca, o Ku, ele tá bem mais próximo ali da escrava do que ele tá dos nobres da corte dele, né. Concordo Eu acho plenamente. muito, muito legal. Aí mostra como, toda essa sensibilidade dele, porque assim, ela, pela descrição do Howard, ela e o Sano são muito jovens. Eles estão apaixonados, mas eles são muito jovens. Então é um amor jovem. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Ele quer se casar com ela hoje, né? Mas daqui 2 semanas pode ser que isso mude. Mas ainda assim o Cool tá pensando naquilo. Falei, né? Por que eles não podem se casar? Então ele dá uma importância muito grande a isso, porque ele também, né? Ele tá aí nessa, né? No que acho que foi o Rafael que falou, né? Que a crescente de insatisfação dele, né, com toda essa burocracia, com todo esse sistema, né, que ele é obrigado a aceitar enquanto rei, né? E porque a gente vê que apesar dela estar questionando aquelas leis, né, até que ela fala, ai, uma mulher, principalmente uma escrava, não deveria falar isso em voz alta. Ela meio que aceita a condição dela de escrava, ela só não aceita não querer casar com o cara, né? Então, assim, essa é uma sociedade de que a hierarquia já está tão bem construída e as pessoas já aceitam aquilo, né, de forma natural, porque, assim, quando ele fala que é o rei, a primeira coisa que ela faz é sair correndo, porque ela sabe que ela, no lugar dela de escrava, ela nem deveria estar ali falando com ele. Então, ela aceita a condição dela ao mesmo tempo que ela está questionando as leis, enfim. Então, é mais uma forma de apresentar como que funciona essa sociedade para os leitores, né? E muito bem feita, diga-se de passagem. E o Cu é um querido. Gente, como é fofo de... Rufus, ela tem o crush no Golias do Gárgulas e agora no Cu. Sim, com certeza. Adoro um bárbaro. Bom, eu acho que o mais gritante aqui é a percepção que o Cool tem que, apesar dos títulos afastarem pessoas, pessoas são pessoas. E que o rei e a escrava, e aqui a gente pode fazer uma série de paralelos sociais da época, não só do rei e da escrava, do homem e da mulher, e esse rolê todo que na época era muito mais complexo do que é hoje. E no fim das contas, pro Cool, ela é uma pessoa como ele. Ela tem dentro do universo dela, né? De novo, falando o que a Keila já falou, que é a questão da juventude, mas ele olha e ele não descarta a história dela
a carga das experiências, etc. Ele não invalida o que ela está sentindo. E eu acho que isso é um processo de humanização dos dois personagens, porque ela também não invalida ele só por ele ser rei, né? Não cai naquele monte de fala clichêzona que poderia ter. Plá, 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 você é rei, você pode isso, você pode aquilo, não sei o quê, porque você é rei, você é rei. Não tem isso, nem de um lado, nem do outro. Você vê duas pessoas conversando e conversando profundamente uma com a outra sobre coisas que machucam o coração, que perturbam a mente, mas são coisas de pessoas. Sabe, é muito mais uma conversa, sabe quando você acha um estranho, você está na rua e na fila do mercado, e você acha uma pessoa, e por algum motivo você tem um de empatia a mais, e de repente você está contando a sua vida inteira para a pessoa, e a pessoa está ouvindo você e também está contando as coisas dela, porque às vezes está todo mundo num dia tão ruim que você só quer um pouquinho de acolhimento. Com certeza. Eu acho que esse momento faz a história ficar, como você falou, é muito fofo, mas eu acho que aqui é onde a gente fala assim, ó, isso é uma lenda sobre pessoas, não uma lenda sobre lendas e ideais, sabe? Eu acho que é muito nítido isso. Zé? Assim, ó, vamos falando bem a verdade verdadeira. Você não gosta de coisa muito fofinha. Não, eu até ia falar que eu acho que o Coutinho, ele realmente ele é bem, apesar de ser bem estrategista e tudo mais, ser um bárbaro, ele é bem passivo, né? Até por causa dos conflitos que ele tem, ele é bem passivo, né? Porque ele conflita tanto que, sinceramente, tinha horas que eu olhava e pensava, pô, esse cara não pode fazer nada, o cara é rei, o cara não pode fazer nada, não pode matar quem quer, não pode fazer nada. Mas enfim, né? Levando para o outro lado da história. Claro, ele tinha as questões dele, né? As dúvidas dele, a reflexão dele, mas, pô, tu é rei, cara, vamos lá, levanta, vamos lá, se mexe. Entendeu? Mas, tava demorando, conhecendo. Reage, homem. Reage, bota um cropped ou não, sei lá, vamos reagir, cara. Acho que ele botaria. Eu acho que ele colocaria, entendeu? Aí é que tava, de repente, o problema na história. Ele era muito passivo. Tipo assim, ele colocava mais em pauta. Claro, tinha a questão a questão ali de questão moral, de repente, dele achar que o poder dele, moralmente falando, não era tão grande quanto dos outros, né? Por exemplo, do Redondo e tudo mais, que tudo bem, até acho que realmente não era mesmo, mas assim, tu é rei, cara, entendeu? Acho que talvez foi o ponto que me deixou um pouquinho assim. Acho que eu tava muito acostumado talvez com o Conan, que é mais incisivo, né? No caso, ele quer quebrar tudo, ele quebra. Então, eu acho que foi uma coisa que me deixou mais assim com o Ku, foi que ele é bem, olha, bem calmo. Eu diria que ele é bem calmo, assim, sabe? Bom, pelo menos até daqui a pouco, né? Chico? Então, mas eu achei muito legal que... eu acho que essa cena em particular, justamente pro que vem depois, ela faz muito sentido, porque é isso, é o acúmulo das frustrações, e quando a gente chega no momento onde as coisas se resolvem, tipo, é uma catarse, né? Tipo, porra, é isso, mano. Pô, o cara tá frustrado, tá puto, um monte de coisa. Aí essa cena, tipo, só dá mais ênfase a essa frustração. Porque, eu tenho certeza que teve gente que pegou o livro e tá falando, finalmente! Porque assim, você tá pensando assim, você tá comparando o rei com uma escrava, né? No quesito, né, de amarras, etc. Mais uma comparação exagerada, mas que dentro da narrativa faz sentido. Então, pô, o que vem depois é muito satisfatório para nós que estamos lendo, porque a gente tá vendo justamente o personagem, tipo, né, o acúmulo das frustrações levarem aquilo ali e a cena, principalmente final, passa a fazer muito mais sentido, porque, porra, só merda, o cara sente que não pode fazer nada. Então, é muito importante. Vamos lá, pessoal. Agora chegamos na parte final. A parte que todos esperávamos, né? A parte que eu tenho certeza que até a Zé deu pulinhos de alegria. Vamos lá. 20 conspiradores se escondem atrás de um pilar titânico. Após um oficial corrupto retirar os guardas do rei de sua porta, os conspiradores avançam, derrubam a porta, prontos para matar o rei. Mas em vez de uma ovelha aguardando o massacre, eles encontram um tigre com espada e um punho.
sem conseguir dormir, desperta, esperando conversar com um dos guardas, né? Quando olha pelo olhinho mágico da porta do seu quarto, ele vê que os guardas estão se retirando. Sentindo traição, seus instintos bárbaros, né? Fazem ele se preparar. Ele corre, veste parte da armadura, ergue sua espada e os inimigos derrubam a porta, né? O que é que vocês acharam desta parte, né? Vamos lá, vamos invadir, né? E todo mundo fala, a gente já sabe o que esperar, não. Os caras passou, os guardas saíram, derruba a porta! De repente eles, ei, ele tá acordado, ele tá armado, né? Ai, cara, é tantas coisas para falar que eu não sei se eu vou conseguir externalizar as minhas ideias. Mas assim, lindo, né? É muito, muito bom. Assim, mais ali a gente tem mais um detalhezinho ali da personalidade do Ku, que a gente vê que ele é um cara muito solitário, porque ele acorda lá, tipo, eu vou conversar com os guardas, né? Porque ele tá sozinho ali, tipo, não tá conseguindo dormir, né? E no começo, lá na primeira parte, lá quando, né, o Ascalante tá conversando com os caras, ele fala, né? Ele conta todo o plano, fala, olha, né, eu subornei lá o chefe da guarda, eles vão tirar todo mundo de lá e a gente vai chegar lá com 20 caras, vai ser 20 contra 1. Então, é moleza, é fácil. Né? 20 chacais contra um tigre. E aí né, ele acorda, ele percebe. Na minha cabeça, assim, a cena se desenhou assim, ele, tipo, olhando os caras indo embora. Ele, puta que pariu, eu sabia. Demorou pra isso acontecer. E vestindo a armadura, assim, xingando. Tipo, agora eu vou ter que resolver essa merda sozinho. Eu penso o contrário. Ele olhou assim, finalmente alguma coisa divertida pra eu fazer. Dava pra ver que ele não tava surpreso. Ele sabia que aquilo ia acontecer, assim, na minha cabeça. E ele tava só, tipo, era só uma questão de tempo pra ele. E é uma cena muito grandiosa, assim, e mais uma vez o Howard mostrando toda a habilidade dele de contar uma história sem se enrolar, porque geralmente cenas de batalhas e cenas de luta, elas ficam muito truncadas e muito confusas, dependendo de quem escreve. Então, assim, não é todo mundo que consegue escrever uma boa cena de luta, cena de batalha. E o Howard, ele faz isso muito bem. A gente não se perde, ele consegue, né? Talvez se perca um pouquinho na primeira leitura ali, porque são vários personagens, mas porque são vários nomes, assim, mas ele consegue fazer de uma forma muito clara. Você consegue ver o que está acontecendo ali e tal, né? E é muito significativo, é uma cena muito significativa, né? Porque a gente vê ali os traidores, os caras estão em 20, né? E o Ku tá sozinho. Tipo, eles tiveram a audácia de vir em 20 aqui me enfrentar sozinho. Acharam que iam me pegar dormindo, ainda vieram em 20, esse bando de covarde. E assim, outra coisa, né? O conhecimento do Howard, né? Ao descrever armas, armaduras e movimentações, né? Porque quando eles chegam lá, ele tá com uma espada grande, né? A espada de 2 mãos, né? E outra coisa que a gente vê muito em fantasia, assim, o pessoal falando, a espada cortando, não sei o que, tipo, porra, essa espada não é de cortar, não, gente. E aí ele descreve o movimento, né, do Ku jogando todo o peso dele pro braço que tá segurando a espada e esmagando o capacete do cara. Eu falei, olha aí alguém. O cara teve estudo ali, ó, pra descrever. Rufus? Bom, primeiro ponto se, no termo que os jovens gostam de falar, se teve um momento em que o Ku mostrou qual é que era a aura dele, foi aqui, viu? Ou como o pessoal gosta de dizer, ele farmou uma aura bacana em cima desses malucos. Até porque os caras chegam em 20 e na hora que vem ele acordado, a primeira coisa que os caras pensam é fudeu. Eles podem pensar, é 20, a gente faz uma rodinha, não sei o que, não sei o que. Os caras só falam, deu ruim, ponto. E aí, assim, isso é muito bacana, porque falando um pouco, né, pensando no meu trabalho, a gente está traduzindo um RPG chamado Castles and Crusades, e o bárbaro do Castles and Crusades é exatamente isso, esse nível de intimidação.
da galera chegar e o Bárbaro tá lá e fala tipo, e a galera fala, ferrou. Deu ruim. Eu falei, que bom, uma referência literária bacana pra entregar Amo. pros jogadores. Também. Ficou ótimo. Zan? Realmente teve uma parte assim que eu peguei e falei, meu Deus, graças a Deus esse homem vai fazer alguma coisa, foi essa. Realmente não tive como escapar. Não tem como Essa escapar. observação dele, porra, finalmente ele vai matar alguém. Não, foi literalmente, não, graças a Deus, vamos lá, é o que a gente tá esperando. E o que eu mais acho legal nele em si é que ele não tem um final definitivo, né? Ele tem um sim. final bem aberto. Tipo assim, vai saber o que aconteceu com esse homem depois? Nunca saberemos, né? Mas assim, acho que o final foi um clímax. Ele construiu um clímax muito bom pra essa parte, sabe? O livro inteiro é uma construção maravilhosa. Essa parte só ficou maravilhosa porque a construção inteira do conto é maravilhosa, né? Foi tudo muito bem escrito e construído para chegar nesse ponto. E o que eu tenho a dizer é isso. Finalmente ele fez alguma coisa e eu fiquei feliz. Graças a Deus. Vamos lá. Chico? Eu achei legal o que a Keila falou e eu realmente não tinha pensado sobre essa questão do Conan, tipo, como uma pessoa sozinha que, tipo, acordou e vou lá conversar com a galera porque eu tô aqui, tipo... Isso é bem, bem bacana porque é uma sutileza que o Howard coloca ali que realmente eu não tinha pensado, mas agora que você falou faz sentido pra caralho. E porque a gente tem um conto inteiro dele, tipo, basicamente desabafando com pessoas. É isso que ele faz com o amigo dele, com a escrava que ele nem conhece, nem sabe quem é. Aí ele ia acordar de madrugada para desabafar com o soldado. Porra, é um cara muito melancólico mesmo. E esse é um detalhe muito interessante, principalmente se você vê o contexto uma todo. psicóloga naquela época faria super bem para ele. E a psicóloga é a pessoa dele. Eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de anotar, gente, que assim, quando o rapaz está declarando amor, o Kun fica desconstrangido porque ele nunca amou uma mulher desse jeito, né? Ele nunca foi um amante desse jeito. No conto fala que ele nunca foi um amante. Mas ele não deixa de ser um romântico, né? Porque é o que ele... Ai, gente, foi o amor. Eu não sei se eu consigo defender essa parte aí dele, não. Eu acho que ele era... O homem era tão pessimista, mas tão pessimista que eu acho que... na verdade, a gente tem um desabafo inteiro dele no conto, né? Tipo assim, a vida inteira dele é um grande desabafo de coisas ruins, então assim, não sei se ia ter como ele amar alguém, não acho que não ia ter espaço, na verdade. Não, e até isso levando essa questão da distinção dele com o Conan é muito grande, né? Porque, porra, Conan é transudo. O Conan foi o grande amante das mulheres. Ele deve ter vários filhos aí pelo mundo. Conan era o bicho solto. Conan amava demais, Kun amava de menos, assim. Exatamente, não sabemos. Dois extremos. Né? Bom, gente. Enfim, muito legal essa parada dele dele procurar alguém para conversar. Então, importante, gente. Os inimigos, incentivados por Ascalante, atacam, né? Pois Kun não está nem com a armadura completa, né? No primeiro ataque, ele espatifa não só a espada, mas o crânio de seu inimigo. Os atacantes, ainda assustados, né, com isso, ele aproveita, pega um machado centenário da parede, começa a espalhar a morte. Por 3 vezes os inimigos o atacarem, por 3 vezes sangrentas, Kun os repeliu. O Redondo, vendo isso, né, fala, covardes! Ele vai para cima, e o Kun fala, eu não quero matar você, rapaz, né? Mas aí, quando o rapaz tenta apunhalar o rei, ele sente, né, o peso do aço e acaba, a balada dele foi seu acorde final, certo? E aí os inimigos veem o rei ferido, apoiado contra um pilar, sangrando, brandindo seu machado. O tigre ainda pode matar. Quem morre primeiro? Gente, olha, me arrepia até hoje essa parte, certo? Porque a gente fala, ele tá ali, é a resistência final dele, mas ele vai levar todo mundo junto. E o próprio Ascalante tá vendo que, tipo assim, talvez eu devia ter trazido mais de 20, né? Só que aí, Passos, guerreiros usando o brasão de Valdor, vêm ao resgate do rei. Ascalante
né, aproveita enquanto tem fuga e luta para meio que começar um discurso de super vilão, mas não, ele tenta atacar o rei que por um instante, com o braço pesado, tenta limpar o sangue dos seus olhos, né? Mas então ele é salvo por um brilho de aço, pois Ascalante é detido por uma lâmina atirada por Valdor, que aí a gente percebe que entre os ensinamentos da guerra, atirar a adaga é um dos ensinamentos de um aprendiz, né? Então, apoiado pelo rapaz e pela a jovem, é revelado que ela escutou os conspiradores, correu até a casa dele sozinha, ele mobilizou os homens e vieram ao resgate do rei. Certo? Então, o que vocês acham dessa parte? O ápice da batalha, ele cortando, matando. Se eu vou morrer, eu vou levar todo mundo comigo. Quem morre primeiro? E aí, o resgate. Mais uma vez, lindo. Lindo. E, assim, uma coisa que eu achei bastante significativa, né? No começo, quando a gente estava falando do Redondo, acho que foi o Rafael que falou que o bardo, né, era o cara que conseguia ferir o guerreiro onde o guerreiro não consegue se defender. Uhum. E uma coisa muito significativa, porque o único ferimento realmente importante que o Ku recebe é do Redondo. Né, antes dele matar o Redondo, porque ele hesita na hora, ele não quer matar o Redondo. Aí eu não consigo, eu defendo tudo que o Ku fez, menos isso. Ele, eu não quero te matar. E aí, tipo, em consequência, o Redondo consegue ferir ele bastante, mas, né, não vive aí para contar essa história daí. E a gente vê aí que, tipo, que realmente ele tá, tipo assim, beleza, eu vou morrer, mas ele já derrubou todo mundo, né? Sobra ali o Ascalante. E é muito. Essa parte do resgate ficou muito bem colocada ali. Mas como a Zan falou, porque todo o conto foi muito bem construído. Então, assim, o Howard ele foi construindo, né? A estrutura narrativa do conto, ela foi muito bem feita para chegar nesse ponto, né? Porque quem resgata, quem salva a vida do Ku é o Sano Valdor e quem está ali do lado ajudando ele é a Ala, né? A escrava, a jovem escrava, que foi quem escutou todo o plano maléfico lá. Por isso que é importante no começo o cara ficar repetindo o plano dele para vários e vários momentos, porque alguém ia escutar. Ia escutar o plano então, assim, né? Foi muito bem colocado isso. Então, assim, como ele estava falando em voz alta com alguém conseguiu escutar e, né, e conseguiu ir atrás de ajuda e resgatar o Ku. Muito bem feito, né? A arte do Howard, parabéns. O homem tá de parabéns. Muito bem, Rufus. Bom, dito tudo que a Keila falou, que eu acho extremamente pertinente mais uma vez, eu, de novo, vou bater na mesma tecla. Quebra de estereótipo, porque você não espera que o Rei Ku, o maluco é gigante, sabe, em 3 dimensões. Ele tem, sei lá, eu não consigo visualizar o Ku sem ser aqueles caras que tem 3% de gordura corporal, sabe? O cara tem músculo no músculo. O cara tava com um machado, depois de ter largado a espada de 2 mãos. Você ia achar que esse cara ia ser salvo por alguém? Todo mundo ia achar que ele ia retalhar todo mundo. E no final, até a pilha de cadáver, ele ia estar sentado em cima, contando a história, ou reclamando, porque ele queria ter ido dormir, teve que matar 20 caras antes de dormir, e ele não estava pronto para esse cardio. Não. Ele tem um momento de humanidade, ele acha o cara que ele não queria bater. Esse cara explora a fraqueza, e o cara é morto. Eu acredito que no ato reflexo do guerreiro experiente, eu fui atingido em tal ângulo, o cara não pensa, o corpo só vai, de tanto que ele já lutou, sabe? É no automático. Tudo isso acontecendo, então assim, são várias coisinhas que quando você olha um protagonista, ainda mais na visão de hoje, quando a gente tem meio que um senso comum hoje em dia, que o protagonista vai ter o poder do protagonismo o tempo inteiro, e é ele que salva todo mundo, e é ele que resolve tudo, e na hora que ele não tem mais nada para recorrer, aí rola um Deus Ex Machina super tosco, e ele saca um poder oculto.
E eu nem vou começar a falar de alguns animes, que senão eu vou ficar soando como um velho reclamão aqui, e aí Aham. minha filha vai reclamar comigo quando ela assistir o vídeo. Mas não, você tem de novo um protagonista que ele foi salvo. Ele Uhum. foi salvo porque uma escrava ouviu um papo. Ele foi salvo por um aprendiz guerreiro. Sabe, é tudo cheio de simbolismozinho do. Não importa quão fora você é, se você tá sozinho, você tá sozinho, você vai morrer sozinho. Bem, Então eu acho que isso fica muito poético na construção como um todo. Gosto muito disso. muito bem. Zan, você que deve ter rido muito, porque você sabe que eu não sou muito fã do discurso de super vilão. Não, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Assim, ó, antes de dormir, eu fico me perguntando. Eu não sou uma pessoa que gosta de frases de efeito, tá? Mas eu fico me perguntando o que esse ser humano estava pensando na hora que ele colocou aquela frase lá. Quem morre primeiro? Você ou eu? Aquilo lá, gente, arrepiou até minha alma, porque não é possível. Tu tem Não é todo, tu possível tem mesmo, você todo não tem alma. Não, tu tem toda uma cena, tu vê que ele tá ferrado. Tu vê que a cena tá assim, ó, tu tá com um clima lá pra tá tudo péssimo. E é uma Uhum. cena, é uma frase que ele não ficou nem arrogante. Ele ficou assim, ó, ah, tu é. Ah, eu até largava minha espada e dizia, não, pronto. Ah, até vou, ó, desisto de lutar com esse homem. Mas enfim, né? Só essa frase eu queria colocar em pauta primeiro. Eu acho que assim, aquela coisa que a gente falou, né? Que naquele mundo era o disse-me-disse, né? E aí tu Uhum. escutou alguém falando uma coisa, aí tu vai meio que passando adiante. Eu acho até muita burrice sair espalhando teu plano. É uma coisa que, gente, não me desce, porque não é possível. Tu tem um plano do mal perfeito aí, tu tá espalhando para as pessoas ouvirem. Aí a empregada, né? Porque são empregadas, as coitadas das moças, elas lá, ela escutou, pô, lealdade em primeiro lugar, né? Foi lá e contou. Mas Uhum. assim, pô, que burrice, amigo, tu sair espalhando teu plano, mas tudo bem, tudo bem. A gente até passa pano de vez em quando. Uhum. E eu acho que é bem isso também. Hoje em dia a gente tem muito essa coisa do protagonista ser a única peça importante de uma história. Porque o protagonista é o mais forte, o protagonista, mesmo ele não sendo o mais forte, ele fica mais forte milagrosamente. Uhum. O cara daí, de repente, o tataravô dele era o rei do inferno, do caramba lá, e ele tem esse poder por causa disso. Então é uma coisa que tu vai vendo que hoje em dia acontece muito, né? Que é uma árvore genealógica muito poderosa que transformou ele no ser humano mais poderoso do mundo, e ele ganha de tudo e qualquer coisa. E ali não, ali tu tem. Ele é literalmente uma pessoa que, apesar de ser muito forte, bom, a descrição dele também é bem forte, né? Como tu disse, os músculos dele têm músculos. É, ainda assim, ele é uma pessoa. Ainda assim, é uma pessoa que tem falhas, é uma pessoa que fica surpresa. Assim como quando ele, pô, eu não quero te matar, e tu já vê que tem muito a questão dele, do tipo, das próprias dúvidas que ele tem durante o livro, né? E ele meio Uhum. que fica tipo, pô, mas eu não quero te matar, cara. E aí, por que que tu tá. O que que tu tá fazendo? Eu vou ter que te matar. Entendeu? Tipo, então ele foi um personagem bem. Até naquela parte tu consegue ver que é a mesma construção que ele teve durante o livro. Ele não mudou em absolutamente nada. Ele não ficou mais arrogante, menos arrogante. O cara era o que ele era, só que ele tinha que lutar. Então, Muito assim, bom. meio que aquilo ali pra mim foi maravilhoso. Uma das melhores. A melhor parte do livro, do conto, na verdade. Chico. Não, eu acho que foi muito legal esse momento, porque, bom, é o que a gente esperava, né? Uma cena de batalha, e não dá para falar que Cole não é um grande guerreiro, mas, como foi citado anteriormente, é muito legal o fato dele ter sido salvo. Isso deixa ele muito diferente. Porque, de novo, se fosse Conan, não seria esse não seria essa resolução do conflito, sabe? No final ele teria ganho de todo mundo, teria bebido algo no final e pegado uma mulher, sabe? E É, você ter com porque que no final da Fênix da Espada, ele mata todo mundo aí que a guarda chega. não, e ele mata. E tá certo que na Fênix e na Espada são menos pessoas, mas no Fênix e na Espada ele tá sem armadura. Tipo, ele tá, tipo, na vez que se não me engano, seminu. Então, assim, ele é mais um Conan heróico, assim, pá, eu contra todo mundo e tal.
E aqui não, aqui temos um Cole que precisou de ajuda literalmente, né? E que ele sofreu muito, foi ferido, né? Tipo, durante o conflito, tanto que constantemente durante a cena de batalha o Howard fala que ele tá todo fodido, ele tá com a cara toda machucada e tal. Então não é um cara que, porra, foi lá sambando entre os inimigos, matando todo mundo. Não, ele foi difícil. Mesmo que no final ele tivesse ganho sozinho, ele saiu fodido, porque, né, ele é um cara, tipo, né, tem as limitações dele, isso é muito legal. Então, pessoal, o palácio está em polvorosa. A guarda de Cole furiosa por o seu rei ter sido ferido, né? O jovem nobre e a escrava acompanham o rei até a sala do trono. O rei manda Tu trazer a placa de madeira que estão as inscrições sobre a lei de escravos, né? O conselheiro hesita, mas Cole já perdeu a paciência. Agora é o bárbaro falando, né? Ele quebra, espatifa o tablet sobre a mesa, chocando a todos. Ele quebra o seu cetro e brande seu machado, né? E as palavras dele são: eu sou rei, Estado e lei. Brandiu, agarrando o cetro, semelhante a uma varinha que se encontrava junto a ele, quebrou em 2 pedaços e atirou sobre a cabeça. Este haverá de ser o meu cetro. O machado vermelho foi brandido no alto, respingando gotas de sangue nos pálidos nobres. Cole agarrou a delgada coroa com a mão esquerda e postou as costas contra a parede. Apenas esse apoio o impedia de cair, mas em seus braços estavam a força dos leões. Ou sou rei ou sou cadáver. Ele brandiu seus músculos tensionados e entumecendo seus terríveis olhos ardentes. Se não gostam do meu reinado, venham e tomem a coroa, né? O tensionado braço erguendo estendeu a coroa e o tensionado braço esquerdo estendeu a coroa e o direito agarrando o ameaçador machado acima dela. Por este machado eu governo. Keila? É catártico, né? É catártico. Eu gosto muito que. Eu amei que ele brandiu o machado espirrando sangue na cara de geral, assim. Foi sensacional. Keila, só uma coisa. Pessoal, mas alguém teve uma vibe Juiz Dredd? Eu sou a lei? Não, eu tive uma vibe. A minha vibe foi Luís XV, o Estado sou eu. Porra! Porque ele falou, eu sou rei, lei e Estado, porra. É o Luís XV, Estado sou eu. Mas é muito legal ver ele perdendo a paciência, assim, porque eu acho que ele foi muito paciente ao longo da história, né? Eu não vejo ele como alguém passivo, mas eu vejo ele como alguém paciente. Que ele foi indo, e assim, né, na cabeça dele ele foi maquinando, tipo, foi questionando, e aquilo foi deixando ele cada vez mais emputecido, até que chegou um momento que ele realmente perdeu a paciência e resolveu que, tipo, agora eu vou governar do jeito que eu quero. E o que é muito legal desse trecho da história, né, é ver daí todos esses questionamentos que ele fez, né, até o momento sobre as leis e tal, né, que é algo que a gente tem que fazer sempre, é algo muito importante, né, porque ele fala, só porque é lei quer dizer que tá certo? Só porque é lei, isso aqui favorece todo mundo? Né? Então ele fala as leis que são justas e tal vão continuar, mas as leis que são datadas, né, que não resistiram aí o teste do tempo, eu vou acabar com elas e acabou. Igual eu fiz com essa daqui, eu vou quebrar e acabou. Então eu acho muito, muito interessante, porque daí, né, ele traz essa coisa, né? Assim, mas só porque tá na lei, tá certo? A gente tem que aceitar, ainda mais eu que sou rei, né? Que ele é o Estado, agora é ele. Então, eu acho muito, muito bacana esse final, né? Que ele é bem catártico, porque ele perde a paciência, ele faz o que a gente queria ver ele fazer, ele deita os caras na porrada, quebra os negócios, fala, quem manda agora sou eu, e os dois aí vão casar, e se quem achar ruim que venha tirar a coroa da minha mão agora. E, obviamente, ninguém vai, né? Porque...
Quem que vai Rufus? enfrentar? Então, esse pedaço ele é muito legal porque ele traz uma reflexão sobre o costume e a lei. Porque tem o lado da lei, mas tem um lado de costumes muito forte. Dentro da fala, lá atrás, quando o casalzinho é introduzido, né, tem muito do sempre foi feito assim. Isso é desse jeito porque é desse jeito. Em várias situações da sociedade, quando você argumenta com isso sempre foi assim, dependendo da situação, você está errado. Você está errado, você está negando o decurso do tempo, a evolução humana, a curva de aprendizado, tudo isso, sabe, bom senso e etc e tal. Então, ele falar isso, ele quebrar a lei na tabuleta de pedra, sabe? Aí a gente vê a simbologia da lei escrita na pedra, porque aí fala, né, como é de pedra, todo mundo vai morrer e essa tabuleta vai ficar, e ele vai lá e pá, papoca tudo, caco de pedra para tudo que é lado com a machadada e xinga o povo e fala, vocês estão atrasados na vida aí, vamos viver, vamos para cima. Ser feliz é o que importa e vocês estão achando ruim, cai para dentro também todo mundo. Eu até imagino o Huawei falando, então vocês fazem um Megazord aí, não sei o que, e vem Não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Muito tudo bom. criado, o maltino, leite com pera, não sei o que. É bem isso, sabe? E Saudoso Away, cara. Saudoso Away, pô. E aqui é um momento que eu acho essa alegoria do as leis inúteis têm que ser quebradas para dar espaço a algo novo e que sirva melhor à sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Sim, e não cara. acho que isso foi acidental. Isso eu acho que era o que ele queria falar ali mesmo. E aí vão falar, você tá com um discurso anticonservador, não sei o quê. Tô. É uma opinião pessoal minha muito forte, certo? Então, assim, sempre que vocês perguntarem a opinião do Mestre Rufo sobre certas coisas, saibam, eu não sou um conservador e não acho isso legal. Mas, de novo, sou eu que tenho essa opinião. Acho que tem espaço para a gente debater N coisas também, e isso é relevante dizer, porque senão vão me chamar de intransigente, maluco, etc e tal. Não, eu não sou intransigente, maluco, a gente é porque jogador de RPG, força, né? cara. Você já viu. Intransigente você não é, mas maluco. Olha o meu não força, chapéu a cara. essa altura do campeonato na segunda-feira. Você acha que eu não sou maluco? Mas então. voltando para o conto, que é o que importa, eu acho que ele é uma forma muito interessante de mostrar também. Porque, assim, eu nunca encontrei uma referência canônica ou de um especialista em literatura de Howard que diga que aquela era da Valúzia se encerra ali e começa uma era nova sob o governo do Kublai. Sim. Mas para mim é muito nítido que a Valúzia do passado morreu no momento em que aquela tabuleta foi espedaçada e o Ku permaneceu como rei. Eu acho que isso é importante. Gostei dessa interpretação. E aí, Zan, ficou feliz? Assim, ó, bastantão. Bastante mesmo. Tá? Falar pra vocês que sim. Acho que. Eu até me lembro. Pra quem não conhece a Zan, gente, quando ela fica brava, ela tá. Não, mentira, isso aí é mentira, Marcos. Mas Tá assim, eu não sei, acho até que, inclusive, eu me lembro que eu vi uma ilustração desse conto que acho que até a maioria já deve ter visto. Que eu me lembro que a primeira vez que eu vi a ilustração, eu pensei, pô, o cara tá lá com um machadão lá, tem um monte de gente jogada no chão, tu vê, né? O cara deve ser o pica das galáxias, né? Mas assim, quando a gente chega nessa parte, eu acho que quando ele fala ali, tipo, quem quer a coroa vem aqui pegar então, é uma intimidação, assim, ó, tu tá intimidando os teus oponentes de uma maneira, meu amigo, que eu acho que era por ser várias guardas, assim, por ser oponentes. Gente, eu não consigo nem explicar para vocês, não consigo nem deixar externo o que eu senti na hora que eu li isso daí, porque
tu tem um cara. Não que eu falo que ele é passivo, assim, no sentido de, tipo assim, ser bonzinho, mas ele é tão calmo durante. Ele tem tantas divergências, tantas coisas dali, dos pensamentos dele, que eu não botei fé que ele ia macetar todo mundo, na boa. Eu Mas até agora você é fã, porque quando ele perde a cabeça, ele perde a aí cabeça. foi, entendeu? Tipo assim, pô, se ele fosse mais bravo assim durante o conto, ninguém ia ter passado a perna nele, ninguém ia nem tentar pensar em passar a perna nele, entendeu? Tipo assim, não ia ter pra ninguém nem querer conspirar contra ele. Porque quando ele ficou bravo, pô, ele fica assim, ele sobe de 10 para 1000 rapidinho. Porque porque acho que isso é uma coisa interessante também, quando a gente vê um personagem muito, muito calmo, geralmente esse personagem muito calmo, depois ele se mostra ser um grande, né, grande guerreiro, ser um lutador muito bom, né? Sim. Então, eu acho que essa construção dele calmo para a hora que ele realmente está atacando e enfrentando mesmo, quer vir para cima, tanto vem, vai, então vem, vamos ver quem é que vai vir então. Pá, sensacional, sensacional. E o cara só precisou de um machado, nada mais do que isso. Chico? Não, a resolução do conto é muito boa, porque eu acho que essa discussão justamente sobre a questão de tradição e sobre o que era certo, o que não é mais certo, tipo, ela é muito pertinente. E acho que se você folhou alguma vez as cartas do Howard, para vários autores, inclusive para o Lovecraft e tudo mais. Eu tenho só aquelas dele pro Lovecraft, que também Então, são bem... então, mas fica muito evidente que ele era um cara antenado sobre o que estava acontecendo na sociedade dele, sobre o mundo no qual ele vivia. Então ele tinha opiniões muito, muito claras, posicionamentos, alguns que hoje a gente enxergaria como conservadores, mas vários que a gente enxergaria como progressistas. Então, não estou falando que ele era isso, aquilo, para não chegarem, não, mas ele não, mas ele tinha visões que com certeza não eram alinhadas com o senso comum da época dele ou com tradições da época dele. Então, assim, ele colocar isso na história dele não é acidente, não é qualquer coisa, diz muito sobre o que ele pensava e é muito e novamente eu volto para essa questão de um cara que reconhece o valor da arte que ele está produzindo, lembrando que ele escrevia para a revista, era uma arte vista como vulgar. Mas ele colocava dentro das histórias dele coisas que ele, né, que faziam parte da vida dele. Como eu acho que é impossível não fazer isso, sabe? Você está escrevendo uma história, você vai colocar coisas de você, sabe? Independente de você querendo ou não. Não, minha história é isenta. Seu cu, sabe? Não é. Não é. É isso aí. Sabe? Então, assim, você pode querer, sabe? É uma vontade sua, mas não é. Então, assim, é muito legal você ter um autor assim que enxergava a arte dele da forma como ele enxergava e fica tão vivo na história dele. E, novamente, para a questão sobre política, de novo, a questão dele estar fazendo o Ku conseguir fazer aquilo no momento que ele fez, também é uma análise, pensando, por exemplo, da perspectiva política, novamente dar uma surra no Game of Thrones, porque ele não fez em qualquer momento. Ele não fez antes porque ele não podia fazer antes. Ele fez agora porque ele podia, porque ele tinha acabado de sofrer um atentado, porque a população soube do atentado, estavam todos vendo ele. Era um momento onde ele estava em fervor e ele podia usar o que tinha acabado de acontecer como argumento para mudar, fazer uma transformação radical. Então, assim, novamente, muito bem escrito, Howard escreve melhor política do que George Martin. Com certeza. Muito bem, pessoal. É isso, né? Agora, posso só fazer uma observação? Claro. Assim, ó, se a gente for ver, né, eu acho que é bem isso, todo escritor coloca um pouco da sua vida ali, né, nos seus livros, ou em algum personagem, ou em algo que aconteça ali, né. E eu acho que até, se tu vai ver a história do Howard, assim, em si, eu acho que o Ku tem muito dele, inclusive, tá? A parte ali triste, depressiva, a parte pessimista, muito da história de vida dele que ele viveu ali, eu acho que talvez o Ku deve ter sido o personagem mais próximo dele, até porque o Conan não, o Conan, padrões inalcançáveis, mas eu acho que é o personagem mais próximo ao estilo de vida que ele tinha, né, do estilo que, se tu vê pelas cartas dele, né, tu vê as coisas que ele fazia, que ele escrevia, que tu vê que ele era um cara completamente, a saúde mental dele era
péssima. Ele era péssimo Nossa. nesse quesito, né? Então eu acho que ele botou bastante coisa ali nesse conto em específico, né? Eu sempre esqueço que a Zan é ótima em humanizar as pessoas, né? E você acertou no alvo aí, viu, Zan? E se vocês querem ler um livro que vocês vão odiar todos os personagens, leiam Atire-me aos Tubarões da Zan, viu? Tem duas curiosidades sobre esse conto que eu acho bem, bem legais. A primeira é, as primeiras histórias do Cool que a Marvel adaptou para os quadrinhos foram baseadas nesse conto dele. E o filme horroroso do final da década de Horroroso 90. com o Hércules. É Exatamente. verdade, é o Kevin Sorbo, né? Que é o. Exatamente. Exatamente. Ele é vagamente inspirado nesse conto. Nossa, mas tipo assim, ele leva vagamente ao extremo a única coisa que ele tem Eu tô sendo é gentil. o final, que é por esse machado eu governo que ele faz, né? Que eu até mandei um vídeo aí acho que foi pra Keila sobre Mandou. isso, né? Mas, então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado e gostaria das considerações finais de cada um de vocês e dizer pra galera onde encontrá-los, mas o link vai estar aqui, né, na descrição do vídeo. Tá, então, considerações finais sobre o conto? Conto, Howard, vai, manda bala. Ó, realmente o Howard dá uma surra no George Martin quando o assunto é política. Eu gosto muito da escrita dele. Esse conto, eu nunca tinha lido nada do Cool, então esse foi o primeiro contato que eu tive. Então foi assim, foi uma grata surpresa. Gostei muito. Eu gosto muito da escrita do Howard. Eu acho ele muito. Ele tem momentos ali de lirismo e ele traz muito drama, assim. Eu gosto muito que ele traz o drama ali das ambientações e das falas e dos personagens, assim. Quero fazer um bardo inspirado em Redondo na minha próxima aventura de RPG. Não tão arrombado, mas, né? Essa coisa não tão chinelão. Mas essa coisa da influência, de influenciar pessoas com histórias, que eu acho isso muito legal. E, assim, recomendo, quem puder ler, leia. Tem o audiobook no YouTube, né? Porque está em domínio público, então é fácil de ter acesso. E eu acho que se eu ler mais, eu vou gostar muito mais do Cool do que do Conan. E quem quiser me achar, Instagram, @autora_Keila Fernandes, do jeito que está escrito aqui em algum lugar. E me procurem lá, me sigam e bora bater um papo. E é isso. Valeu pelo convite. Gostei muito. Rufus? Bom, galera, eu sou o Rafael Mestre Rufus, eu sou host do podcast Contar e Mestrar. A gente tem uma página no Instagram, a gente posta umas coisas aleatórias de tempo em tempo, avisa de programa, de live que a gente faz, etc. Sobre autores ali do início do século XX. Leiam de coração aberto. Todos eles são muito incríveis. Mas não seja anacrônico. Porque se você lê Howard, Agatha Christie, o próprio Lovecraft, tá bom, Lovecraft era um desgraçado, ok, a gente sabe disso também, mas ele tem algumas escritas boas. Então, assim, não seja anacrônico. Não significa que você vai abandonar tudo que você acredita ou acha correto, mas não dá pra gente querer que as pessoas de 100 anos atrás ou mais vissem o mundo pelo nosso prisma. Então, eu acho que isso é importante. Sim. Acerca de referências para RPG, quem gosta do estilo do E. Howard, do Cool especificamente, vocês precisam conhecer Castles and Crusades, que é o RPG que a Aitos editora que eu sou community manager, está trazendo para o Brasil. Já foi financiado no Catarse, a gente está nesse momento com o Late Pledge aberto. E o Bárbaro é muito mais parecido com o Cool do que com qualquer outro bárbaro da literatura. E o Bardo é muito parecido com o Redondo também. Então, fica aqui a sugestão e é um jogo bem bacana. E é isso. Muito bem. Zan, a Tucanada? Bom, considerações finais. Eu acho a escrita do Howard muito, muito boa. Ele é bem direto. E é um tipo de leitura que eu gosto.
Apesar também de que eu tenho duas vertentes, né? Porque ao mesmo tempo que eu gosto da escrita do Howard, eu gosto, por exemplo, da Margaret Mitchell, que é do E o Vento Levou, que é uma coisa bem, bem descrita, né? Mas eu acho que vale muito a pena, principalmente quem gosta de quadrinho ou quem gosta de RPG. Geralmente quem gosta de RPG já conhece bastante, né? Mas pessoal que gosta de quadrinho, talvez que não conheça ainda, possa vir a gostar. E obrigado, Marcos, pelo convite mais uma vez. Apesar de eu não estar tão presente, né, nos últimos tempos, Marcos. Muito obrigada. E já disse que se alguém tiver um problema com você, tem problema comigo. E é isso. Gostaria de dizer também que eu sou escritora também, tenho livro de romance, livro de fantasia, livro de drama, livro de contemporâneo para todos os gostos e leituras. E é isso. Muito bem. Chico! Bom, obrigado pelo convite, Marcos. Obrigado a todo mundo aí. Prazer ter conhecido vocês. Eu sou o Chico, me encontram como Mutante Literário, onde eu falo de fantasia e de ficção científica nas internets, nas suas várias expressões. Falo de quadrinhos e de livros principalmente, de vez em quando de jogo, por aí vai. Me segue lá, vamos trocar ideia. Eu gosto muito de falar de literatura nacional, então isso é importante. E gostaria de assinar embaixo com o que Rufus falou. É importante ler tudo, é importante ler os autores antigos também, e é importante ler com senso crítico. Então, assim, como ele falou, Lovecraft era uma pessoa que falava e pensava muita bobagem, muita merda. Você não precisa ser fã de Lovecraft, mas não dá para dispensar o que ele contribuiu para a obra, né, para o gênero que a gente ama. Isso só não se aplica, na minha opinião, a autores vivos, tá? Autores vivos, atuais, eles já têm acesso à internet. Se eles estão falando merda, eles sabem que eles estão falando merda. Mas fora isso, autores antigos, é isso. É o tempo deles, fazer o quê? Mas me segue lá, tamo junto, é nóis. É isso aí. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos, tá? Esse foi um papo howardiano. É tecnicamente o segundo papo sobre o Cu, mas é o primeiro com o Cu como protagonista, né? Nós teremos outros, convido todos a voltarem. Eu sou o Marcos, essa é a Keila, esse é o Mestre Rufus, essa é a Zan, a Tucanada, e esse é o Chico, Mutante Literário. Até a próxima.